Caros amigos, este tema só será plenamente compreendido por aqueles que não têm dúvidas sobre a existência de vida extraterrestre inteligente, fato que é mencionado diversas vezes nas três religiões monoteístas, através da Torá, Bíblia cristã e o Corão, contrariando o conhecimento científico atual que admite a possibilidade de vida extraterrestre apenas a nível microbiano. Portanto, para aqueles que não creem nos escritos da Torá, Bíblia cristã e Corão, esse tema poderá ser considerado ridículo ou mesmo uma mera especulação. Agora, aqueles que creem terão um vislumbre da interação desses seres com a humanidade no desenrolar dos acontecimentos mundiais que estão ocorrendo principalmente no Oriente Médio, tendo como foco principal a nação de Israel. Inimigos de Israel é tudo que se opõe ao concerto estabelecido entre o Eterno e Abraão. Israel, único povo que teve sua origem no monoteísmo, deveria manter o sistema de governo teocrático instituído desde Abraão. No entanto, ao adotar o atual sistema de governo democrático laico, capitalista, um sistema de governo que jamais promoveu a união, mas sim divisão da sociedade em todas as nações onde foi estabelecido, afastou-se do Eterno, sua única fonte de segurança, poder e estabilidade. Visto que a política no Oriente Médio é ditada pelo poder religioso, influenciada pelas hostes celestes, anjos na linguagem religiosa e extraterrestres na científica, Jó, capítulo 1, verso 6 ao 22, 1 Reis, capítulo 22, verso 18 ao 24, Daniel, capítulo 10, verso 12 ao 13, e versos 21 ao 22, etc. E ali prevalece o monoteísmo exercido por três religiões que professam servir ao mesmo Deus, o Deus de Abraão, sendo elas o judaísmo, cristianismo e islamismo. Mas, na verdade, cada qual possui um Deus distinto e antagônico aos demais, pois cada monoteísmo não admite a existência de outro Deus em todo o território sob sua jurisdição, conforme escrito na Torá e Bíblia cristã: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, verso 3. E no Corão: só Alá é Deus e Maomé o seu profeta, primeiro pilar do Islã na Sharia. Os conflitos neste mundo tiveram sua origem no Éden, quando um anjo, um ser extraterrestre, induziu o ser humano a questionar e cobiçar a autoridade do Criador. Gênesis capítulo 3, verso de 1 ao 6. E posteriormente, conforme mencionado na profecia de Gênesis capítulo 3, verso 15, onde os mesmos seres que atuaram no relato de Gênesis capítulo 3, verso de 1 ao 6, se empenharam e ainda se empenham na tentativa de destruir o povo a quem o Criador confiou sua lei, para que dela testificasse, tornando-a uma bênção para todas as famílias da terra, visto a lei ter como objetivo resgatá-las da maldição relatada em Gênesis capítulo 3, verso 15 ao 19. Seres extraterrestres induziram Israel a rejeitar o sistema de governo teocrático instituído pelo Eterno desde Abraão, para o sistema monárquico teocrático, 1 Samuel capítulo 8, verso 4 ao 7. E atualmente Israel, esquecendo-se de sua origem monoteísta, é influenciado por governantes mundiais, que na verdade são induzidos por seres extraterrestres, Daniel capítulo 10, verso 12 ao 13 e versos 20 ao 21, adotaram o sistema de governo democrático laico, com o objetivo de receber apoio das demais nações, no que fosse necessário para a sua segurança, afastando-se assim do Eterno, fonte de todo o seu poder e estabilidade. Se o monoteísmo não admite a existência de nenhum outro Deus em toda a jurisdição sob sua administração, e o monoteísmo abraâmico envolve todo o território prometido a Abraão, Isaque, Jacó e sua descendência, e corresponde ao atual território de Israel, incluindo a faixa de Gaza, Cisjordânia e regiões hoje ainda ocupadas pelo Líbano, Egito, Arábia Saudita, Jordânia, Iraque e Síria. Gênesis capítulo 15, verso 18, Números capítulo 34, verso de 1 ao 15, Deuteronômio capítulo 11, verso 24, Josué capítulo 1, verso de 1 ao 4.
Seres extraterrestres continuam influenciando as decisões dos governantes mundiais, tendo em vista oprimir o Estado de Israel. Daniel capítulo 10, verso 12 ao 13 e versos 20 ao 21. Os inimigos de Israel têm sua origem com os seres celestes, ou seja, extraterrestres, que se rebelaram contra o Eterno, e os múltiplos meios pelos quais procuraram e ainda procuram eliminar Israel, a fim de que não possam testificar da lei, a inimizade mencionada em Gênesis 3, verso 15. Resumindo, com base na Torá, podemos identificar como inimigos de Israel anjos agindo no período antes da Era Comum através dos Amonitas, Amalequitas, Filisteus, Egito, Assíria, Persas, gregos, romanos. E no período da Era Comum, o Império Romano, seguido pelo monoteísmo cristão, o nazismo, os árabes e atualmente a ONU, o sistema de governo democrático laico da nação cujo povo é monoteísta e o monoteísmo islâmico. Em suma, atualmente o problema de Israel no Oriente Médio não são os povos de etnia árabe, persa, drusos, asiáticos, europeus, africanos e mesmo palestinos, que na verdade são árabes, pois nunca existiu uma etnia palestina. O problema está em seu atual sistema de governo democrático laico, que causa grande divisão em sua sociedade, além de violar os preceitos estabelecidos pelo Eterno, trazendo desonra a seu nome. A ONU, que partilhou o território prometido a Abraão, Isaque, Jacó e seus descendentes com os povos árabes, Ezequiel capítulo 36, verso 5, e atualmente cede as instalações de suas instituições para os militantes islâmicos desenvolverem seus projetos de agressão a Israel. E o monoteísmo islâmico, onde os muçulmanos, seja de etnia egípcia, árabe, persa, asiática, europeia, israelita, etc. Em próximo vídeo, abordaremos, à luz da Torá, como seres extraterrestres se empenham em destruir o Estado de Israel e como o Eterno há de purificar seu povo. A todos, Shalom.